Meus amados, boa noite, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo, né? Por mais um domingo, por mais um culto na casa do Senhor, por esta oportunidade que Deus nos dá, da gente poder rever os irmãos. Passamos a semana trabalhando, né? Às vezes a gente só se reencontra no domingo. Gente com sono, me dá boca, mas a gente vai chegar lá. Meus amados, por favor, abra suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e nós vamos ler do verso 14 até o verso 20. A última ordem de Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo do 14 ao versículo 20. Marcos fica no Novo Testamento, bem no começo. Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Acharam? De verdade? Ou vocês estão ofrendo por aqui atrás? Oi. Abra sua Bíblia, viu? Amém? Quer que diz a palavra do Senhor? Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, te agradecendo primeiramente por esta oportunidade que o Senhor nos dá e por esta liberdade que nós temos, Pai, de expor tua palavra e de nos unirmos aqui, Pai, como tua igreja, para meditar. Hoje, Seu Deus, sobre esta última ordem que o Senhor deu para os discípulos, que até os dias de hoje, Senhor Deus, essa ordem, como tua casa, como tua igreja, nós precisamos e nós devemos continuar com essa missão. Nós rogamos ao teu Espírito Santo que o Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento e peço ao Senhor, Deus, para que em nome de Jesus, todo e qualquer pensamento contrário, Senhor Deus, seja destruído em nome do Senhor. Cada mente que está aqui seja cativa ao Senhor, para que em nome de Jesus possamos sair daqui, Senhor Deus, alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Meus amados, nós temos aqui nesse texto que nós lemos uma repreensão. Nós temos aqui nesse texto que nós lemos, nós temos uma ordem. Nós temos aqui nesse texto que a gente leu uma promessa, e nós temos aqui também nesse texto que nós lemos a atividade da igreja. Jesus Cristo, irmãos, nesse momento desse versículo 14 que nós lemos, ele aqui já foi depois que ele ressuscitou, e aí ele encontra com os 11 discípulos. E aí, como ele fala aqui no versículo 14, Marcos registra, esse texto é muito conhecido pela grande comissão. Os 4 evangelhos falam sobre essa grande comissão. E Marcos aqui, nesse versículo 14, ele não entra logo no assunto da ordem que Jesus Cristo passou para os seus discípulos. Marcos, ele nos informa que Jesus, ele censura, ele repreende
os discípulos. E aí a gente pergunta, por que que Jesus, ele inicialmente, ele faz essa repreensão aos discípulos? Por que que ele não foi logo dar essa ordem, né, para o ídio, pregar o evangelho? Por que que Jesus, ele primeiro traz essa repreensão, essa censura, ele dá para os seus discípulos? Para que a gente tenha essa resposta, a gente precisa ver do início do capítulo 16. Então, eu gostaria de pedir a vocês que leia, por favor, comigo, a partir do versículo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Veja aí no mesmo capítulo 16, versículo 1 até o versículo 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam uns às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar de onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiu do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombros e de medo. Foi o que elas fizeram, irmãos? Nada disseram a ninguém. Essas mulheres, elas viram, elas foram para o túmulo. O anjo disse que elas não estavam mais lá, que ele tinha ressuscitado. Ele deu a ordem: vá, procure os discípulos e diga. Essas mulheres ficaram apavoradas, com medo. E o texto diz, irmãos, que elas não disseram nada a princípio a ninguém. Veja aí o versículo 9 até o versículo 11. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliria 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. O que é que diz o versículo 11? Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o que é que aconteceu? Eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Veja aí, irmãos, também do versículo 12 até o versículo 13. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes, o que, irmãos? A estes 2, eles não o quê? Não deram créditos. Ou seja, Jesus, ele censura os discípulos pelo fato, irmãos, dos discípulos não acreditarem na ressurreição, não acreditarem nos fatos, nas evidências, dos testemunhos daquela mulher, do túmulo vazio, daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Jesus aqui, irmãos, ele repreende, porque nesse versículo 14 a gente vê, como o texto diz, né, que Jesus estava à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto, ele já ressuscitado. Então, por que Jesus repreende os discípulos? Por conta dessa incredulidade. Porque eles não acreditaram na ressurreição de Cristo. Para os discípulos, irmãos, não era fácil acreditar. Por quê? Porque naquela época, dificilmente, eles não era costume de ver um morto ressuscitado. Alguém aqui, dentro da gente, no meio de nós, já viu um morto ressuscitado? Deixa eu contar para vocês a história que eu passei. Eu trabalhava
lá no Hospital São Marcos, muito tempo atrás, e lá nós tínhamos, dia de sexta-feira, o culto. Toda sexta-feira tinha um culto no auditório. Mas tinha um irmãozinho que também fazia um culto na terça-feira. Só que o local que esse irmão fazia um culto era no local onde o pessoal da limpeza, eles tinham lá um banquinho, descansavam. E aí eu falei assim, Medeiros, tu pode, por favor, na terça-feira trazer uma palavra lá do culto? Está certo. E aí eu fui, eu nunca tinha ido, irmãos. Aí quando eu cheguei lá, estava lá os funcionários, né, alguns sentados, conversando, dia descansando do almoço. E ele fez, pronto, é aqui que a gente se reúne, Medeiros. Isso está certo. Só que os bancos eram aqui e aqui atrás tinha uma porta. E aí, eu lá atrás, a porta aqui atrás de mim, e a gente começou a falar, tudo, eu comecei a trazer mensagens. Daqui a pouco, irmãos, essa porta ela faz o quê? Se abre. Eu não sabia o que era aquela porta. E quando a porta se abriu, quando eu olhei assim, era o necrotério, e estava o corpo lá atrás de mim, todo empacotado, esse Jesus Cristo. Não vou deixar eu me recitar agora não, porque a gente vai sair aqui tudo correndo. Mas não era fácil, irmãos, dos discípulos acreditarem, porque se fôssemos nós que estivéssemos lá com os discípulos, acredito eu, que a gente também não acreditaria. Então, Jesus, ele repreende, irmãos, os discípulos por essa questão dessa incredulidade. Porque a questão é que Jesus queria que eles acreditassem, não pelo fato de eles terem visto Jesus, mas pelas evidências do túmulo vazio, o testemunho das mulheres. Era isso que Jesus estava falando isso para eles, pela incredulidade, dureza de coração. Vocês não têm que acreditar em mim pelo fato de vocês me verem, mas pelas evidências, pelos testemunhos, porque é isso que é a fé. Nós aqui hoje, nós com certeza não vamos ver Jesus, mas pela fé nós cremos que Ele existe, que Ele é real. Pela fé nós cremos que Ele está assentado à direita do Pai neste momento, intercedendo por cada um de nós. Pela fé nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, mas Ele também ressuscitou o terceiro dia. Pela fé nós cremos, meus irmãos. Então a primeira coisa que Jesus faz é o que? Ele censura a incredulidade, da dureza do coração, irmãos, desses homens. E o que é, irmãos, dureza de coração? Nós já nascemos com o nosso coração inclinado, irmãos. É uma indisposição que o nosso coração tem de crer em Deus e nas evidências que Ele nos dá de sua existência. Naturalmente, nós já nascemos pelo pecado que habita dentro de nós. O nosso coração já é inclinado, irmãos, a não acreditar, a não crer. Então, nós cremos pela fé. Naturalmente, nós somos indispostos a crer em Deus. E é isso que a Bíblia chama de dureza de coração. Aqueles homens, irmãos, eles já tinham essa natureza, pelo fato do pecado, de não acreditar. E Jesus estava justamente censurando eles, dizendo, olha, vocês têm que acreditar em mim, não pelo fato de vocês terem me visto, mas pelo fato das evidências. Os discípulos, irmãos, eles receberam a notícia da ressurreição de Jesus. Eles tinham o Antigo Testamento, mas nada disso, irmãos, eles acreditaram. Foi preciso Jesus aparecer para eles, para os 11, e Jesus ali censura eles pela essa incredulidade, pela dureza do coração. Então, antes de Jesus Cristo dar essa missão para a igreja, para eles, Jesus primeiro ele repreende a esses homens. E assim Jesus também faz conosco, irmãos. Porque muitas vezes nós também não acreditamos nesse evangelho. Muitas vezes nós não cremos, não acreditamos, porque Deus é aquele Deus que, apesar da gente não ver, mas sabemos pela palavra que Ele existe, que Ele fala. Quando nós oramos, Ele responde às nossas orações. Nós cremos pela fé que Ele está no meio de nós através do Espírito Santo.
Então, Jesus também, da mesma forma que ele repreendeu esses discípulos, muitas vezes somos nós, que também não acreditamos, porque ir pregar o evangelho está no meio, no campo missionário, meus irmãos. Nós precisamos crer fielmente que Deus, que Jesus está presente com a sua igreja, presente com os seus servos. Eu não sei se os irmãos, há um tempo, há alguns anos atrás, não me lembro quanto tempo faz, a irmã Tatiana de Portas Abertas, ela esteve aqui no culto de missões, né, falando sobre a igreja perseguida. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas eu estava ali sentado e me lembrando do testemunho dela. Ela, certa vez, foi fazer uma viagem, não lembro qual foi o país, mas um país que perseguia os crentes. E ela foi para fazer, sabe o quê? Traficar a Bíblia. A função dela era levar a Bíblia para as pessoas lá. E ela, quando chegou aqui, ela contou, irmãos, uma situação que ela estava indo para esse país e na fronteira, quando chegou lá na fronteira desse país, os soldados, os guardas, mandaram que ela abrisse a mala. E a mala só tinha Bíblia. E ela disse assim, a única oração que ela fez a Deus, ela disse: Senhor, fecha os olhos destes homens, cega, seu Deus, para que eles não possam enxergar o que tem aqui nessa mala. Ela disse: ó, irmão, foi uma oração simples, rápida e objetiva. E aí, quando aqueles homens, irmãos, ele abre aquela mala, só tinha Bíblia, aqueles homens não enxergam nada. Fecha-se a mala e ela tem livre acesso para poder entrar com aquela mala cheia de Bíblia, para que ali ela viesse fazer a missão a qual ela foi colocada lá. Ou seja, é crer nesse Deus, acreditar que Ele sim, Ele faz os homens cegarem, cegam o entendimento. Meus irmãos, quando a gente olha de Gênesis a Apocalipse, Deus, muitas vezes, a forma que Ele trabalha, foge da lógica humana. Foge, irmãos, porque muitas pessoas não acreditam em Deus, porque essas pessoas, eles precisam ver, palpar, pegar, ter evidências concretas. Eu trabalhei nesse hospital e lá tinha um médico muito conceituado lá no São Marcos, e ele não sei como é que ele está hoje, faz muito tempo que eu não vejo, mas ele era ateu. E um médico super conceituado. E sabe o que aconteceu uma vez? Quem se internou lá foi a irmã do diácono Jojão. A irmã dele chegou lá e esse médico chamou a família e disse: olha, não tem mais o que fazer. Deu a sentença de morte. Jojão chega para mim e fala, isso acho que foi uma quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu trabalhava no setor de radiologia. Lá a gente fazia ultrassom, tomografia e raio-x. Quando chega na quinta-feira, desce uma paciente da UTI para fazer uma tomografia. Quem era aquela paciente? A irmã de Jorjão. Sabe como é que ela estava? Falando, sentada. E aí, vai se falar com o médico? Qual é a explicação? Deus, irmãos, trabalha muitas vezes fora da lógica humana. Deus não trabalha na nossa lógica. Então, meus amados irmãos, nós temos que crer, pregar esse evangelho, anunciar esse evangelho, é crer que o Senhor Ele é poderoso. O próprio Mateus vai dizer: ide por todo mundo pregar e batizando. Mateus vai dizer que Jesus disse: Deus me deu eu tenho autoridade nos céus e na terra. Ou seja, aquele que comissiona, é Ele que tem o poder, é Ele que tem a autoridade. Então, antes, irmãos, nós precisamos acreditar, crer, confiar que o Senhor, o Deus, o dono da missão, Ele continua operando maravilhas e prodígios. Mas esse mesmo Jesus que censura os discípulos, é esse mesmo Jesus que pega esses discípulos e dá uma ordem a eles. Veja, por favor, aí no versículo 15. O que é que ele diz? E disse-lhes: ide por todo o mundo e fazer o que, irmãos?
Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Apesar de Jesus ter repreendido esses discípulos, irmãos, pela dureza dos seus corações, o Senhor, pela sua misericórdia, lhe entregas a grande comissão. Aqui, irmãos, é a missão da igreja. Aqui é essa missão que ela tem um propósito, é uma tarefa. E o que é que Jesus diz? Ide por todo o mundo. O mundo aqui não significa não somente a região que eles estavam na época da Galileia, onde esses fatos aconteceram, mas toda a extensão do Império Romano, conhecido naquela época por suas províncias. A missão dos discípulos era levar a notícia da ressurreição a pessoas que estavam espalhadas por todos os campos do Império Romano. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Vocês têm que sair. Vocês têm que pregar, ide por todo o mundo. E o que é que os discípulos têm que fazer? O que é que os discípulos, irmãos, teriam que fazer? Ir. Saia dos seus lugares. A igreja, irmãos, as pessoas não vêm até a igreja. É a igreja que tem que ir. Sair. Saia dos seus locais. A essa missão significa que eles deveriam sair de onde eles estavam, mas que fosse por todo o mundo, por todos os lugares, onde tivesse gente, e pregasse o evangelho a toda criatura. Qual é a ordem de Jesus? Saia do lugar que vocês estão. Aonde tiver pessoas, vocês têm que ir pregar, anunciar a esse evangelho. Vocês têm que anunciar que eu sou filho de Deus, que eu ressuscitei, que o Pai está aqui para poder perdoar os pecados de vocês. Saia, vá para o mundo, vá onde tiver pessoas. O evangelho era exatamente, irmãos, sabe o que é interessante aqui? É que Jesus Cristo, a censura que Jesus faz para os discípulos, pelo fato de eles não terem acreditado em Jesus na ressurreição deles, e olhe que eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus. E quantas vezes Jesus falou para eles que ao terceiro dia ressuscitava? Esses mesmos discípulos que não acreditaram, Jesus dá ordem isso para eles. A ordem deles pregar o evangelho. E o que é que eles tinham que fazer? Pregar o quê? O evangelho. A esse evangelho que eles não acreditavam, que pelo testemunho daquelas mulheres, daqueles homens, pelas evidências que eles não acreditaram, mas era esse evangelho que eles tinham que anunciar. Anunciar o quê? Que Jesus Cristo ressuscitou, que está vivo e que o Pai Todo-Poderoso ele perdoa os pecados. Então, os discípulos, irmãos, teriam que sair, ir para o mundo, pregar, anunciar a Cristo. A ordem de Jesus ela é dupla, ou seja, eles tinham que ir e pregar esse evangelho. E o que é que significa, irmãos, pregar? Significa literalmente anunciar. Naquela época, para que não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, então naquela época como é que se fazia para poder dar o anúncio do rei? Os arautos iam para as praças e chegavam nas praças, começava a falar, começava a comunicar, trazia o comunicado, dava a mensagem que o rei tinha proferido. Então os arautos iam de cidade em cidade e das praças para poder anunciar. O que é que já estava dizendo para os discípulos? Vocês têm que ser os meus arautos. Vocês precisam sair de cidade em cidade para que vocês possam estar pregando, falando do meu amor, desse evangelho, de que eu ressuscitei. Então Jesus ele censura, Jesus ele dá uma ordem, e essa ordem no versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura aqui é pessoas, sem distinção. O mundo aqui, irmãos, é onde tiver pessoas. Fala de etnias, ou seja, a igreja ela precisa sair, ela tem que sair, independente qual seja a classe social, pobre, rico, preto, branco.
Mas aonde tiver pessoas, a igreja do Senhor, ela precisa sair para que possa anunciar esse evangelho. E a palavra evangelho significa o quê? Boas novas, boas notícias. E qual era a boa notícia, irmãos? Que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou ao terceiro dia. E que agora Deus oferece o perdão a todos que se arrepender dos seus pecados e crer no seu Filho. Então a igreja já tem uma missão. Qual é a missão da igreja? Sair. Qual é a missão da igreja? Pregar. Pregar o quê? O evangelho. O que é evangelho? Boas novas, boas notícias. E o que é essas boas novas? Que Jesus Cristo ressuscitou. É o Filho de Deus. E quando a gente olha para o nosso cenário hoje em dia, irmãos, infelizmente a gente não vê mais isso. As pessoas hoje têm confundido o que de fato é a missão da igreja. A gente aqui vai ver no versículo 16, no versículo 17, que Jesus Cristo ele dá sinais de maravilhas e prodígios que vão seguir os discípulos. O que a gente observa hoje, irmãos, no meio de muitas igrejas, é que esse evangelho não tem sido mais pregado. Certa vez eu fui, há muito tempo atrás, a uma igreja, eu fui fazer um trabalho do seminário que o pastor lá tinha passado para a gente. E aí cheguei nessa igreja, irmãos, não foi pregado nada do evangelho, a essência do evangelho. O que é que foi pregado? Milagres, milagres e somente milagres. Além dos milagres, muita expulsão de demônios. Além de expulsão de demônios, os milagres e muitos textos distorcidos falando sobre que você tem que ser um dizimista. E eu me lembro que a pessoa que estava no púlpito fez: olhe, você vai vir aqui, vai pegar esse envelope e você não pode dar menos do que R$50. Não venha com 5, e nem com 2, e nem com 10, e nem com R$20. Porque Jesus Cristo ele não vai receber essa oferta. Então, meus amados irmãos, aquilo que Jesus deixou para a sua igreja como missão de pregar o evangelho, hoje, infelizmente, a gente não tem visto isso muito com frequência. Porque as pessoas distorceram a missão verdadeira da igreja. Muitas pessoas vêm para a igreja, irmãos, mas só vêm com o pensamento de querer receber de Deus um milagre, uma bênção, seja de uma cura de enfermidade, seja de uma porta de emprego, mas não querem realmente se reconciliar com o Senhor. E as igrejas, muitas vezes, para não perder o seu público, irmãos, só transmitem, só pregam mensagens que tragam massagem para o seu ego, que tragam um consolo para o seu coração. Não confronta, porque o evangelho que é confrontamento. Você precisa, eu preciso, nós precisamos do que? Nos arrepender do nosso pecado. Mas para que a igreja esteja cheia, nós não vamos pregar verdadeiramente o evangelho como de fato é. Vamos pregar o quê? Mensagens, terapêuticas, que venham trazer alívio para o meu coração, de esperança. Jesus vai te dar isso. Você vai procurar o quê? Creia, Deus vai te dar. Mas a sua essência do seu evangelho não é pregado, meus irmãos. Jesus aqui está dizendo para os discípulos: saia das suas cadeiras, saia dos seus locais, aonde tiver pessoas, anuncie, dizendo como João falava, arrependam-se dos seus pecados. Saia como arautos das cidades, anunciando nas praças: Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e Ele perdoa os pecados. Entregue as suas vidas para Ele. É isso, irmãos, esse é o evangelho que nós precisamos anunciar na sua essência, mas infelizmente a gente não tem visto hoje em dias. Mas Jesus, irmãos, ele no versículo 15 está dizendo: olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda
criatura. Agora, no versículo 16, ele traz uma sentença. O que é que ele está chegando no 16? Ele diz, olha, vocês têm que ir, pregue o evangelho, anuncie meu nome. E no versículo 16, o que é que ele diz? O que é que ele diz aí, irmãos? Ou seja, vocês têm que sair, pregar o meu evangelho. Jesus diz, olha, quem crer e for batizado, será salvo. Por favor, entenda que batismo não salva. Aqui, quando a gente vê se quem creu foi batizado, porque na época a fé e batismo andavam juntas. Então, naquela época, quem cresce em Jesus, batizava, ou seja, estava ali confirmando, era uma forma de você estar dizendo assim, eu acredito em Jesus, eu me converti, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Mas batismo, irmãos, não salva, até porque o lado da cruz não foi batizado, ele foi salvo. O que é que Jesus aqui está dizendo, irmãos? Olha, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, está o quê? Condenado. Percebe, meus irmãos, da grande responsabilidade de a única agência nesta terra que a igreja tem? A nossa responsabilidade, que o próprio Senhor colocou em nossas mãos, de pregar esse evangelho, dizer para esse mundo que Jesus está vivo, que Ele salva, Ele perdoa os pecados. Porque aqueles irmãos, porque aqueles que não creem, serão estar o quê? Condenados. Salvação eterna, condenação eterna. Jesus aparece para os seus discípulos, eles estavam amedrontados, irmãos. Eles estavam com medos, eles estavam atemorizados, mas o próprio Senhor, conversando, falando para ele, dá essa ordem para eles, saia, anuncie minha palavra, anuncie meu evangelho, porque quando vocês saírem, muitos vão acreditar, mas muitos não vão acreditar. Então, meus amados irmãos, está sob a nossa responsabilidade de anunciar esse evangelho. Porque vai ter pessoas que vão acreditar, pessoas que não vão acreditar. Quem crê será salvo. Quem não crê será o quê? É condenado. Então perceba essa responsabilidade que eu e você como igreja nós temos. Deus colocou nas suas mãos essa responsabilidade. E nós temos que fazer isso pela fé. Lembra daquela jovem de Naamã? Aquela jovem, irmãos, que o texto não fala o nome dela, mas uma jovem que foi levada escrava, e ali, dentro daquela casa do seu senhor, aquele homem leproso, o que é que ela diz? Tomara se o meu senhor estivesse na frente do profeta Eliseu, ele seria curado da sua lepra. Que fé aquela menina teve. Que fé, irmãos, aquela jovem demonstrou, impactando e mexendo, irmãos, com o coração da sua senhora, ao ponto de o seu senhor ir até o profeta, e ali ele foi curado. Assim, irmãos, somos nós, temos que crer pela fé em Cristo Jesus, anunciar a salvação. Daqueles que vão crer serão salvos, mas também aqueles que não crêem será condenado, meus irmãos. Jesus adverte aos discípulos da seriedade desses evangelhos. O evangelho não é brincadeira, meus irmãos. O evangelho é coisa séria. Se você não estivesse aqui hoje, aonde você estaria? Olhe para a sua vida hoje. O que é que Cristo fez com a sua vida? Te salvou, te libertou, te deu um novo nome, escreveu teu nome no livro da vida, perdoou os teus pecados, te transformou, te libertou. Assim como Jesus fez comigo, com você, é nosso dever, irmãos, levar esse evangelho. O que é que a gente está fazendo muitas vezes quando a gente vem para a igreja? Se eu perguntar aqui a vocês hoje, o que é que te trouxe para a igreja hoje?
Qual o motivo verdadeiro de vocês virem para o culto na igreja? Muitas pessoas vêm para os cultos, irmãos, porque vai reencontrar o grupinho que só vê no domingo. É aquele encontro de família, um encontro de colegas, de amigos, dos irmãos, que é coisa boa. É maravilhoso, sim. Acabar o culto, é de ficar conversando, ter um lanchinho, enfim, é muito bom isso. Mas isso não é essência, isso não é evangelho. A gente vem para a casa do Senhor, para escutar a palavra de Deus, para que esse evangelho que me transformou, que me salvou, eu venha também transmitir esse evangelho para todas as pessoas, todas as criaturas. E de por todo mundo pregar o evangelho. Quem crer será salvo. Quem não crer está condenado. Se você está aqui hoje, se você não entregou a sua vida a Jesus, você que me ouve aí nas redes sociais, se você que está ouvindo essa mensagem, que Jesus Cristo é aquele que perdoa pecado, que o único que pode salvar o homem da condenação eterna chama-se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Não existe outra possibilidade. Não é por esforço humano, não é pelas obras, é Cristo. A fé é dele, a salvação é dele. Então, meus amados irmãos, se você está aqui hoje, Deus te está dando essa oportunidade de que você entregue o seu coração para Ele. Porque se você não fizer isso, e se Jesus chamar você, infelizmente, se você não confessar a Cristo em vida, meus irmãos, infelizmente, a sua morada é uma morada de condenação eterna. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, não. Não existe possibilidade depois que a pessoa morre. Lembra lá do rico, Lázaro e pobre? Senhor, peça para ele vir me bote um pouquinho de água nos meus lábios, que aqui está muito quente. Não, quem está aqui não passa para o outro lado. Então, Senhor, deixa eu descer, avisar para a minha família. Quer que Abraão disse, não, lá tem os profetas, tem a igreja. Infelizmente, meus irmãos, como hoje existem muitas doutrinas que pregam, que falam, que depois que a pessoa morre pode voltar, ou quando a pessoa morre, vamos fazer orações, né, de 1 mês, 7 dias, de 30 dias e tal. A Bíblia diz que depois que a gente morre, segue-se o juízo. Você está aqui hoje e dê graças a Deus, porque você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, nenhum homem na face da terra terá desculpas de chegar diante de Deus se eu não sabia, não conhecia Deus, porque a própria natureza denuncia que tem um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Então você não terá desculpa nenhuma diante de Deus, que não sabe quem é Deus. Então se você está aqui hoje, e se você nos ouve, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Entregue o seu coração. Deixe que o Senhor tome conta da sua vida. Você vai ver que coisa maravilhosa é em seguir Jesus. Então, meus amados, Jesus, ele adverte os discípulos da seriedade do que eles vão fazer. Em outras palavras, o destino eterno das pessoas depende disso, de a gente sair para pregar o Evangelho. A salvação eterna ou a condenação eterna estão ligados à missão da igreja. Mas Jesus, irmãos, no versículo 17, ele vai dizer, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí ele vai dar aqui alguns sinais. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão e curados. Imagine nós,
Vamos dizer que nós somos aqueles discípulos. Como é que nós estávamos? Jesus aparece para os seus discípulos. O que é que eles estavam? Todos estavam o quê? Amedrontados. Jesus, irmãos, tinha sido rejeitado. E agora eles recebem a mensagem o quê? Para sair. Para pregar. Vá para o mundo. Pregue o meu evangelho. Que mundo é esse? Um mundo hostil. Um mundo incrédulo. Um mundo cheio de deuses. Então imagine, irmãos, como não estavam os discípulos. Vamos dizer que nós somos aqueles discípulos. A gente já não acreditou no testemunho daquelas mulheres, nas evidências. Aí Jesus fala para a gente, olha, vocês têm que sair, vocês têm que anunciar. Vá para o mundo. Jesus tem acabado, irmão, de ser rejeitado, de ter sido crucificado. E aí a igreja agora tem que sair, saia, fale de mim, do evangelho. Para aquele mundo, para aquele império romano, terrível, hostil. Um mundo, irmãos, cheio de deuses. Um mundo, irmãos, de incrédulos. E aí Jesus manda, pega a gente, saia. Vá para esse mundo. Vá para o meio dessas pessoas que é incrédula, onde eu fui rejeitado, onde eu fui crucificado. É para lá que vocês vão, é para lá que vocês vão anunciar que eu ressuscitei, que eu estou vivo e que eles têm que se arrependerem. Meus irmãos, se a gente recebesse uma ordem dessa, você sairia do seu lugar? Deixar a sua casa? Saber que Jesus foi preso, foi morto e foi torturado por causa desse evangelho. E agora Jesus faz o quê? Vá para lá. Saia. Você iria? Aí o que é que Jesus faz com eles? Ó, vem cá. Estes sinais vão te acompanhar. Por que que Jesus, irmãos, ele fez isso? Ele trouxe essa promessa, né, dando isso para eles. Jesus, irmãos, promete estar com eles de uma maneira sobrenatural. Os discípulos precisavam ser encorajados. Saia, vão, mas uma certeza vocês tenham, eu estou com vocês. Mateus vai dizer que Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação do século. Quando Jesus disse, olha, vocês vão, porque esses sinais vão te acompanhar, ou seja, eu vou estar com vocês de uma forma sobrenatural, para que todos aqueles possam ver que esse evangelho é o meu poder, é a minha autoridade, sou eu mesmo que faço isso. Então Jesus está encorajando, vá-se embora, não tenha medo. Vocês vão colocar a mão no enfermo e vocês vão ser curados. Então Jesus encoraja a igreja, irmãos. E é isso que ele faz também com a gente nesses dias de hoje. Às vezes a gente tem medo de sair, tem medo de encontrar alguém endemoniado. Saia. Porque Jesus disse, eu estou com vocês. Porque essa missão não é nossa, é dele. Então Jesus ele encoraja a igreja, os discípulos, para dizer para eles que Jesus estava lá com eles e estaria presente de uma maneira sobrenatural para capacitá-los à missão que eles acabaram de receber. Os sinais, irmãos, ou uma coisa que a gente precisa também entender, que os sinais não apontam para um fim em si mesmo. Ou seja, hoje, irmãos, se pregam muito só milagres. Não. O milagre aponta para Cristo. Os milagres, irmãos, não apontam para o fim em si mesmo. É como se a gente fosse caminhando e tivesse uma placa, e naquela placa está indicando aqui, ó, pega a direita aqui, lá vai estar o Shopping Guararapes. A placa, ela não é o fim em si mesmo, ela está indicando aonde fica aquela empresa. Ou seja, hoje, irmãos, infelizmente, as pessoas têm pregado, muitos, questão dos milagres, como se fosse um fim em si mesmo. Não é.
Os milagres apontam para um Cristo. Por isso que eu falei aqui para vocês, que muitas pessoas vêm para a igreja apenas para receber de Deus uma bênção, mas não querem o Deus da bênção. Não querem mudar. Semana eu estava escutando uma pessoa falar, e essa pessoa, ela não é cristã, e ela falando com... Estava lá na empresa, um casal conversando, e ela falando para o rapaz: olha, esse negócio de orar, para que orar? A minha tia está feita uma beata, toda de 3 horas começa a fazer as orações dela, tal, e começa a dizer: para que orar? Para que conversar com Deus? E eu comigo: Deus tenha misericórdia. Porque a oração é um caminho, irmãos, da gente conversar com o nosso Pai Celestial. Mas pela dureza do coração, as pessoas hoje, irmãos, não acreditam mais. Pela dureza do coração, as pessoas hoje estão incrédulas. E Jesus, irmãos, ele encoraja os discípulos: saiam, vão, porque esses sinais hão de acompanhar vocês. E quando a gente pega o livro de Atos, irmãos, o que a gente vê mais são esses sinais, os milagres, prodígios, né? Que lembra de Paulo e Silas na prisão, onde Deus ali manifestou a sua graça. Quando a gente olha para Pedro e João subindo no templo, né? Aquele homem coxo, aleijado, ele começa a andar, maravilhas e sinais. Assim como Deus fez naquela época, assim Deus ainda faz nos dias de hoje. Sinais e maravilhas, irmãos, hão de acompanhar, para que todos vejam que esse evangelho é do próprio Senhor. Que esse evangelho, ele é poderoso, e esse evangelho é o Deus maravilhoso, é o Filho de Deus que está sentado à direita do Pai. Então, não tenha medo. Igreja do Senhor, não tenha medo. Saia. Os irmãos, quando saem aqui para o Novo Rumo, de noite, 10 da noite, vai ficar até meia-noite ou até altas horas, quantas coisas eles não verem lá no meio da rua. Mas se não for o Senhor que nos impulsiona e nos dá essa coragem, irmãos, a gente não iria não. Os irmãos não iriam, mas vão na certeza de quem está com eles. É o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Então Jesus, irmãos, ele, nesse versículo 17, ele diz: esses sinais vão te acompanhar, para que eles acreditassem, crescem que Deus estava presente, que Jesus estava presente lá com ele. E no versículo 19, o que é que ele diz? De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. O que é que significa? Que Jesus, irmãos, diz agora o quê? Ele está no comando. Jesus lá do céu, sentado direito do Pai, está no controle de todas as coisas, intercedendo por nós, nos livrando de todo o mal. Irmãos, nos dando vitória, nos livrando, nos encorajando. O Senhor está sentado à direita do Pai neste momento, olhando para a igreja do Senhor, aos irmãos que estão saindo, os servos deles que estão saindo para anunciar. Ele está olhando, protegendo, encorajando, dizendo: meu filho, vá, igreja, saia do seu local, saia das suas cadeiras, pregue meu evangelho, tenha certeza que eu estou com vocês. Jesus, irmão, está sentado diante do Pai, nos dando vitória, intercedendo por nós. E para finalizar, no versículo 20, o que é que diz? E eles, tendo partido, fizeram o quê, irmãos? Fizeram o quê? Pregaram em toda parte, cooperando com eles quem? O Senhor, e confirmando a palavra. O que é que eles fizeram, os discípulos? Obedeceram ao Senhor. Jesus deu uma ordem, e no versículo 20, o que eles fizeram? Eles foram, saíram, foram pregar. Eles partiram, eles obedeceram ao seu chamado. E aí o texto vai dizer, Marcos vai dizer, que Jesus estava o quê, irmãos? Confirmando, cooperando com ele o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Não estamos sozinhos. O texto diz que o Senhor estava cooperando. De que forma o Senhor estava cooperando? Confirmando a palavra por meios
de sinais. Deus lhe dá uma repreensão, dá uma missão e dá uma promessa. Ele encoraja a igreja. A missão da igreja, irmãos, não é outra senão: ide e pregai o Evangelho. Essa é a missão real e única da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer está condenado. A Bíblia diz, Marcos, ele coloca, que os discípulos saíram, obedeceram o Senhor, pregaram o Evangelho, e o Senhor, até o dia de hoje, tem cooperado, tem estado presente. Que em nome de Jesus, como igreja do Senhor, possamos obedecer a esse chamado, a esse ide do Senhor, e creia que o Senhor estar conosco até a consumação dos séculos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado aí pela oportunidade.